Fala oi. Quem é você? Sou o filho da E como é que é o seu nome? Arthur. Daí ele acordou hoje querendo saber sobre a história de um cara. O papo é sério. Mas assim, se ele entender, até você que tá aí do outro lado vai entender. De quem você quer falar hoje, Arthur? Sobre Hitler, o cara que quase destruiu o planeta. Verdade. Então vamos falar sobre Adolf Hitler. Vamos entender quem foi esse ditador, por que é tão importante conhecer a história dele e, assim, tentar garantir que nunca mais isso aconteça, né? Hum. Arthur, você sabe onde ele nasceu? Na Áustria. Na Áustria, muito bem. Você sabe que dia? Eu sei que ele nasceu no ano que nasceu a nossa república. Muito bem, em 1889, foi no dia 20 de abril de 1889, numa cidade chamada Braunau-Inn, na Áustria. Aliás, 20 de abril, você sabia que é o mesmo dia do noivado do papai e da mamãe? Nosso noivado, ele acontece lá em 2007, porque a gente casou em 2008. 8. Muito bem. Eu não tinha nascido. Bom, quando você vai tomando seu mamazinho matinal, eu vou te falar. O pai do Hitler, o Alois Hitler, ele era muito, mas muito bravo. E a mãe dele era bem doce, bem gentil. E daí, você acha que ele era mais próximo do pai ou da mãe? Não, do pai. Do pai? Porque o pai era bravo, ele era mais próximo do pai? Não, ele era mais próximo da mãe, porque a gente tá falando dele criança, dele, né, bem pequenininho, entendeu? Vai. Mas por que ele era mais próximo da mãe? Saúde. Bem, Porque criança gosta mais de ficar perto de alguém que é mais tranquilo, que é mais carinhoso, ou que é mais bravo e meio violento? Saúde. calma. Então por isso. Então a gente tem que lembrar que a gente tá falando dele criança. E era uma criancinha, Arthur, que pouca gente sabe porque as imagens são preto e branca. Bem bonitinho. Ele tinha os olhões assim, bem azul, e o cabelo bem preto. Sabia disso? Não. Não sabia? Pois é. Na verdade, o pai do Hitler já era a terceira vez que ele estava se casando. Ele teve dois casamentos antes. Um, a esposa acabou falecendo sem deixar filhos. A segunda esposa faleceu, mas deixou ele com três crianças. Daí, no século XIX, um homem não dava conta de três crianças sozinho. E daí ele casou com a Clara. A Clara, ela era 20 anos mais nova do que ele. E ela era, sabe o quê? Sobrinha dele. E era muito comum isso no século XIX. O Aloís chegou pro irmão e falou: Nossa, tua filha, minha sobrinha, tá bonitinha, né? Vou casar com ela. Porque ele precisava de alguém para ajudar na casa. E com a Clara, ele vai ter duas crianças. O Hitler tinha uma irmã. E, né, Mas eu me pergunto, mas quem que pariu o Hitler? quem que pariu o Hitler? Não, qual das mães? A Clara, né? A terceira esposa. Talvez você fosse segundo. Não, não, ele tinha três meio-irmãos. Entendeu? Que já Sim, eram do outro casamento do pai dele. entendi, mãe. Ele era um bom aluno na escola? Não era um bom aluno na escola. Inclusive em matemática, eu não tenho moral para falar, mas ele era péssimo. E assim, o sonho dele, né? Vamos até justificar aqui, não era bem a habilidade de exatas que ele estava atrás. Era uma habilidade que o pai dele nunca deixou ele desenvolver. E daí isso fortaleceu nele o desejo de ser artista. Você sabia que ele queria ser artista? Isso é uma coisa que eu sabia. Isso é uma coisa que você sabia, é verdade. Você é um menino muito estudioso. Mas
ele tentou ingressar 2 vezes na Academia de Belas Artes de Viena e reprovou 2 vezes, foi rejeitado em 1907 e em 1908. Mas por que ele foi rejeitado? Boa pergunta. Por que que ele foi rejeitado? É que a gente está falando de começo do século XX, certo? Hum. Então, já estavam acontecendo os movimentos artísticos chamados de vanguarda, de mudança, uma coisa bem inédita. É aqui que vai aparecer, por exemplo, um artista que você gosta muito, que é o Salvador Dalí. Lembra do Salvador Dalí? Hum. Então, aqui estão os movimentos do impressionismo, do surrealismo. E daí não é que ele não pintava e desenhava bem. Ele tinha uma boa ideia ali de estrutura, de proporção, mas era muito acadêmico, era muito natureza morta, era muito do mesmo. E daí ele acabou sendo rejeitado. Ah, coitado. Pois é, você com dó do Hitler. Coisa louca. Não, mas aqui. Porque eu ainda ficaria triste, né? Muito bem, isso se chama empatia. Você está sendo empático, continue assim. Você se colocou no lugar dele. Isso é bem importante. Até porque, vamos fazer as contas aqui. Se ele nasceu em 1889 e a primeira rejeição dele foi em 1907, ele tinha o quê? Nem 20 anos de idade e já estava ali levando um não. Você não vai realizar seu sonho. É triste mesmo, né? Então, assim, Arthur, desde cedo, o Hitler ele sempre foi introspectivo. O que é Não isso? introspectivo? É uma pessoa muito fechada, muito pensativa, muito retraída, O que é retraída? que tá sempre assim, tímida, que não se abre com as pessoas, Hum. sempre desconfiado. Se arrotou na minha cara. Tá, olha aqui. Isso não é um defeito, tá? Ser introspectivo. Mas uma coisa que era bem complicada, assim. Ele era total contra a autoridade. Ele odiava a autoridade. Olha que coisa louca. Ele que vai ser, né, um totalitário, que é a autoridade extrema. É porque o pai dele era muito rígido, né? O pai dele era um inspetor de alfândega e era, assim, linha dura com ele. Daí eu acho que isso criou nele uma repulsa pela autoridade. Bom, e como a gente comentou, né? Ele foi reprovado 2 vezes. A resposta que a Academia de Viena deu para ele é que ele tinha dom para ser arquiteto, não para ser artista. E naquele mesmo ano de 1908, morre a mãe dele, a Clara Hitler. E daí ele tá sem rumo. Mas não era Hitler. Boa pergunta, Arthur. Na verdade, você trouxe aqui um dado bem legal da biografia dele. Hedler é o nome do padrasto do pai dele. Padrasto por quê? Por que que é padrasto? Não sei. Não sabe. Porque é o homem que casou com a mãe do pai dele, que no caso seria a avó dele, certo? Mas é o pai do pai dele, é o vô dele de verdade ou é o vodrasto? É. Vodraço? Vodrasto, isso. Quê? Mas você deve continuar contando sobre é, o sobrenome Hedler. Vou continuar contando sobre o sobrenome Hedler. Então, o sobrenome Hedler era do vodrasto do Hitler. Porque aconteceu o seguinte: a avó do Hitler, a avó paterna, tá? A mãe do pai dele, lá no começo do século XIX, ela era uma menina que trabalhou, era muito comum as famílias serem numerosas. Começo do século XIX, quer dizer, nos anos 1800. É, Não sei, mas nos anos 1800. isso, Ela é uma menina. isso. Ela era uma menina, era muito comum no começo do século XIX, as famílias serem muito numerosas, do tipo terem 10, 12 filhos.
E daí os mais velhos, quando a família não tinha muito dinheiro, já iam trabalhar, morar na casa de algum parente. Então a avó do Hitler, muito novinha, ela tinha assim menos que a tua idade, ela foi trabalhar na casa de uma família muito abastada. Mas o que é abastada? Abastada é que são ricos. E, Ricos? bem ricos. Apesar do Hitler ter tentado apagar essa parte, hoje, o que os historiadores sabem? Que provavelmente era uma família de judeus muito ricos. Só que daí, olha que estranho. Ela trabalhava ajudando a arrumar as camas, ajudando, porque tinha copeira, tinha mordomo, tinha jardineira. Era nossa, um exército de trabalhadores. E daí ela, quando tinha 15 anos de idade, era só uma adolescente, apareceu grávida. No século XIX, uma menina, ainda mais solteira, grávida, não era bem visto, era feio. E daí, achavam que ela era prostituta. O que é prostituta? São mulheres que trabalham vendendo namoro. Você vendendo namoro. Quando você crescer, você vai entender. Daí, isso. Mulheres que elas namoram pelo dinheiro, não pelo amor. Entendeu? Isso. Você quer... Bom, daí eu tava falando da avó dele. E essa família rica falou: não, não posso ter uma menina com essa desonra aqui dentro. Colocou ela pra fora. Colocou ela pra fora, mandou ela embora, mas uma coisa muito estranha. Ficou sustentando essa menina até ela ter a criança, então pagou uma pensão para ela e vai sustentar essa criança até os 18 anos. Quem que era a criança desta menina jovem que apareceu grávida? Era o pai do Hitler. Muito bem, o Aloy. Para sorte dela, vamos dizer assim, um homem chamado Aloy Hitler quis se casar com ela, mesmo ela estando grávida de outro homem. Entendeu? Assim. Mas a Louis não era o nome do pai do Hitler? E do vodrasto também. Mas como assim, Hitler? Agora é que vem a explicação do Hedler com H. O que acontece? Não, mas peraí. Não, eu tenho pergunta. Como é que o Vodrasto tem o mesmo sobrenome, Hitler? Não é o mesmo, é Hitler, né? Assim. Vou explicar. O vodrasto casou com a vovó do Hitler, certo? Nasceu a criança, que é o Aloy Hitler, certo? Só que essa criança não é filho de sangue do Aloy Hedler. O que ele faz? Bom, ele vai criar porque ele está casado com a Clara. Se chamava Clara, a vovó do Hitler. Mas claro. Igual a mãe do Hitler. Mas claro, Hitler. Ela vai ter esse sobrenome, não era Hedler antes, porque ela se casa com um homem de sobrenome Hedler. E ele vai registrar aquele primeiro filho deles, não com o sobrenome dele. Na hora de registrar, ele muda a grafia para não dar o nome da família dele, porque não é bem filho dele. E é ali que surge, lá na Áustria, o sobrenome Hitler. Entendeu? Entendeu? Mas por que ele não queria colocar? Por que ele não queria colocar o sobrenome dele? Hum. Porque naquele tempo os homens eles tinham essa ideia de que só filho de sangue poderia carregar o nome da família deles. Coisas da época, Arthur. Tá bom? Lembra que eu comentei que a mamãe dele morreu em 1908? Ele estava sem rumo, tá quase sem dinheiro, reprovado na Academia de Belas Artes de Não, mas Viena. ele não vai ficar com o pai dele? O pai dele morreu quando ele tinha 15. Daí, nessa época,
os filhos, mesmo não sendo maiores de idade, já podiam pegar sua parte da herança. Foi nesse momento, quando o pai dele morreu, que ele tinha 15 anos de idade, que ele pegou a parte da grana dele e foi para Viena, tentar o sonho dele de ser artista. Bom, como ele tá quase sem grana, a mãe morreu e era uma pessoa muito importante para ele que era cheio de ódios, que ele teve uma infância bem complicada, bem violenta. Como? Foi a infância dele. Ai, o pai dele batia muito nele. O pai dele falava que ele não prestava porque ele matava a aula para ficar desenhando, porque ele queria ser artista. Teve uma época que o pai dele até tirou ele da escola, colocou ele para trabalhar na alfândega, para ver se ele virava homem, para ver se ele, enfim, né, virava um militar como era o pai. E olha que engraçado. Ele, por causa disso, odiava a autoridade, odiava o exército e queria ser artista. E depois vai ser um ditador. Mas falando em ódios que ele foi alimentando com essa frustração na vida dele, ele foi reprovado na Academia de Viena, cuja direção era de judeus. Ele estava em Viena, que era cheio de judeus muito bem-sucedidos, muitos estrangeiros, e ele começou a nutrir um ódio muito grande ali, não que já não existisse o antissemitismo, mas de judeus e de estrangeiros. Aí ele começa a atacar os judeus quando ele vira ditador. Olha, não está errado. Na verdade, assim, esse ódio dos judeus, que é o antissemitismo, ele existia em várias partes do planeta. Na Áustria, ele era muito forte. Mas no caso do Hitler, tem vários fatores que os historiadores eles usam para justificar, mas esse é um deles. Ele transformou a raiva dele, basicamente a inveja dele, nesse inimigo imaginário. Ele canalizou todas as frustrações dele para esse inimigo imaginário. Tudo era culpa do judeu, tudo era culpa do estrangeiro, e é nesse momento, com o coração cheio de ódio, que ele sai da Áustria e vai para o país vizinho. Você sabe qual que é o país vizinho? Alemanha? Como? Alemanha? Muito bem. E lembra que eu falei que o antissemitismo ele já existia em várias partes da Europa? Uhum. Mas ainda não existia na Áustria? Existia muito Ah, forte tá. na Áustria, era muito forte. Ah, tá. Tinha um político na Áustria chamado Karl Lueger. E ele fazia discursos e panfletos antissemitas, nada baseado em fatos, mas assim, ele usava isso para justificar as coisas ruins que estavam acontecendo e para o Hitler aquilo era providencial. Que providencial? Caiu como uma luva, serviu para ele. Ele não precisava de comprovação. Ele, igualzinho esse político austríaco, antissemita, ele também era, a família dele também era, ele começa a enxergar ali um culpado pelas frustrações dele, pelos fracassos dele. Coisa de gente fraca, certo? Você sabe que ele vai colocar a culpa de tudo nos judeus, né? Uhum. Então me fala, o que você já estudou que ele vai colocar a culpa lá na frente, quando ele já é um ditador? Ele culpou os judeus pelo quê? Pelas frustrações. Por assassinato de alemães? Muito bem, pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, pela humilhação da Mamãe, Alemanha. você falou. Que você não explicou sobre quando ele foi pra Segunda Guerra e quando que ele perdeu uma das bolas. Ele não perdeu uma das bolas na guerra. Essa parte da Primeira Guerra Mundial, calma, você já foi para a Segunda Guerra Mundial. Eu já vou explicar. Mas assim, tem que colocar na tua cabeça. Ele achou alguém para colocar tudo que ele tinha de frustração, que eram os judeus. Então, as frustrações pessoais dele, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a humilhação, até o comunismo. Eita, mas quando ele lutou, é, ele só se machucou? Sim, se diz na Primeira Guerra Mundial? Hã? Sim, ele foi ferido pelo gás mostarda. Mas como que ele não morreu? Mostarda.
Não sabe o que é gás mostarda? Não. É um É gás quando você tóxico. come mostarda e dá um peido de mostarda. Não, não, Lelê. Não é verdade. É um gás tóxico da Segunda Guerra. Da segunda ou da primeira? Da primeira. Mas, Mas que parte do corpo que ele feriu com esse gás e como é que ele não morreu? bom, normalmente o gás mostarda, ele feria os soldados na parte exposta do corpo, O que é a resposta? a parte que não está coberta. Então ele vai ser ferido no olho, porque esse gás, em contato com a pele, em contato com as mucosas, que tem dentro do nariz, da boca, ele queima. Então a primeira coisa que ele faz é gerar uma cegueira temporária. Se a pessoa ficar muito tempo exposta e, né, numa densidade muito alta do gás, chega a queimar e fazer bolhas na pele. Pode morrer. Não foi o caso dele, infelizmente. Ele vai para o hospital, vai ficar cego, né, durante mais de um mês, é bastante tempo. Imagine você ficar um dia sem enxergar. Imagine passar semanas. Foi isso que aconteceu, mas infelizmente, além dele não ter morrido, não é legal desejar a morte das pessoas, mas nesse caso é porque a gente está no futuro, tá? Ele acabou se curando. E isso rendeu para ele uma medalha. Ele era, ele era soldado, daí ele virou cabo Hitler. Ele era só um mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Ele, na verdade, se voluntariou lá no regimento da Baviera, uma região da Alemanha, Que ano? quando a guerra começou. Qual? A Primeira Guerra Mundial. Que ano que ela começou? 1914? Muito E bem, terminou em 1918? muito bem. Ele tinha 25 anos. Você sabia que ele tinha sido recusado no exército austríaco? Por quê? Porque ele era muito franzino. O que fazendo? É tipo você, assim, menino grilo. Tá rolando a terceira guerra de peidos aqui do meu lado. Um de cada lado. Tá triste. Resumindo, então, o que a gente aprendeu até agora? Sobre aonde que ele nasceu, sobre a família dele, sobre o que mais ou menos se sabe, sobre lá atrás a avó dele, o vodrasto dele, sobre a tentativa dele de entrar na Academia de Belas Artes de Viena e depois Mas como Belas Artes? Belas Artes. Lá na capital da Áustria, ele tentou entrar nessa academia. E a gente sabe que ele foi para a Alemanha, e na Alemanha ele vai ter mais ainda contato com as ideias antissemitas. O que são ideias antissemitas? É, é, então, que não gosta de judeu. Muito bem. Aí, Preconceito, eita. preconceito contra os judeus. E daí ele vai se voluntariar no exército alemão, vai lutar na Primeira Guerra Mundial como... O que ele era mesmo? Mas a Áustria, ela também lutou? A Áustria também lutou do lado da Alemanha. Eles fizeram um pacto 30 anos antes da guerra, que era a Tríplice Aliança. Olha o desejo de guerra como estava forte, né? E daí ele vai lutar como mensageiro voluntário no exército alemão. E daí a gente sabe que ele vai ser ferido pelo gás? Tô pensando certo. Muito bem. Pelo gás de mostarda? Gás de mostarda, isso. E no final, a Alemanha ganha ou perde a Primeira Guerra Mundial? Perde. Isso. Daí, ele que era um cara assim, frustrado por si só, ficou 10 vezes mais frustrado. E ele vai nutrir uma obsessão, um ódio contra o Tratado de Versalhes. Ódio? Raiva. Como assim tratar de Versalhes? Foi o tratado que a Alemanha assinou em 1919, aonde ela teve que aceitar total responsabilidade pela guerra. Ô, mãe, Ah, como que o Hitler, ele vai, a bola? meu Deus, que preocupação com a bola do Hitler. Depois eu vou contar a história da bola do Hitler. E vai. Por hoje é só, pessoal. Manda beijo.
Até a próxima. Continuamos na segunda parte. Se você chegou até aqui, comenta aí, nunca mais. E compartilha com alguém que acha que história é coisa do passado. Algum recado, Arthur? Sim, aqui eu chego de aula, mas nunca de aprender. Muito bem. Tchau.